Três, 5, 1. Ou vocês conseguem me ouvir? Como é que tá? Alguém me Oh, dá yes! Yeah. Tudo certo, Brunão? Caralho, Que vamos, irmão. Cara, Cara, vamos dar 5 minutinhos, a galera claro. vem na lentidão mesmo e a gente espera, e assim que a galera chegar a gente começa. Fechou? Fechou. Mudar aqui. Fala, Marabá. Vamos, fi. É nóis, Brunão. Vamos. É nóis, rapaz. A caneta tá aqui. Tomou? Tomei, vou guardar agora. Quem sou eu? Fala comigo. Papai de leite. É isso. Quero ver, meu brother. Traz meu boné, mano. Olha, achei que você ia vir aqui segunda. Segunda? O Souza falou que você ia vir pegar os adesivos de segunda de boné, ué.
Eu vou estar segunda-feira de manhã. Mas eu tô sem boné, mano. Eu vou queimar minha careca. Traz pra mim. Qual segundo? Segunda, pós-Copa Sul. Deixa eu ver, abaixa aí. A telha tá caindo, hein? Eu Aí, também. mano. Tá cabuloso. Calma, A olho. cabeça vai crescendo com conhecimento, aí vai ficando careca, entendeu? É isso. Tá fazendo muita parada de cabeça. Tá tô, rapaz. Felizmente, né? Felizmente. Ninguém tem tudo que quer nessa vida. Tá tudo certo. Que isso, hein, Zazar? Que bigodeiro, hein? Tinha que ver o Popozão zoando ele hoje, filho. Você é doido. Ô, Dani, pode começar, mano? 1h35. Quer que espera mais um pouco? Vamos dar, Brunão. Só então dar boas-vindas para a galera. Boa tarde para vocês, time. Todo mundo que está aqui, sejam bem-vindos, como sempre. Brunão, fica à vontade. A reunião é sua, você que manda aí. Beleza. Família, boa tarde. Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Landry. Sou treinador de CrossFit nível 3 também. Segunda vez que eu tô aqui. Então, Dani, muito obrigado pelo convite. Tô, felizão. Tá compartilhando com vocês. Eu sou tímido. E aí eu falo muito rápido. Então, se ninguém entender nada, abre o microfone e eu repito com o maior prazer. Demorou? Mas o mais é isso. Trocando ideia com o Dani, a gente chegou no consenso de trocar ideias sobre dicas, né? E aí, dentro de dicas, a gente tem várias coisas que a gente pode discutir. Então, eu resolvi trazer mais um conceito de como fazer dica, por que fazer dica, a parte de comunicação dentro da dica. E já abre margem para uma próxima reunião sobre dicas, a gente falar sobre, talvez, dicas efetivas, essa funciona para isso, essa funciona para aquilo. Então, a ideia hoje é a gente entender o papel da comunicação e como que a dica entra dentro dessa comunicação efetiva, tá? Eu pedi para pegar um papel e uma caneta, porque no final a gente vai ter uma atividade rapidão para poder falar sobre... Vocês vão escrever alguns exemplos de alguns erros comuns e troca uma ideia. Então tem que ser bem interativo mesmo. Abre o microfone, sai falando, vamos trocar ideia, vamos conversar. Através desses feedbacks, dessas conversas que a gente melhora. Fechou? Eu vou compartilhar a tela aqui e aí vocês vão me falar se tá dando para poder ver. Se não tiver, a gente dá um jeito. Então, calma. Eu quero ver essa tela aqui. Tá dando para ver a tela ou não? Sim, tá dando. Tá? Porra, então top. Vamos lá. Tomara que não trave. Então é isso, família. A gente vai começar falando sobre dicas e a gente tem que entender qual que é o motivo pelo qual eu vou buscar ter boas dicas, né? O que a dica ela quer entregar dentro de uma aula. Tudo que a gente vai falar aqui tem como base os artigos da CrossFit, as apostilas da CrossFit, principalmente a apostila Kids, tá? Para quem não conhece a apostila Kids, ela é, falando de uma forma bem curta e grossa, ela é um punhado de artigos que falam sobre uma coisa, né? Então, a apostila Kids, assim, ela tem uma riqueza muito grande e muita gente ignora. Então, nessa parte de aprendizagem, eu peguei muito com base nela. A gente vai dividir essa reunião nossa aqui em 3 grandes grupos. Um é um grupo sobre aprendizagem, então a gente vai falar como que funciona a aprendizagem do ser humano. O segundo grupo é sobre a fala, qual é o papel dessa fala, né? Como que eu falo, como que eu comunico isso. E o terceiro tópico que a gente vai trocar ideia é sobre as dicas, né? Efetivamente, né? Quais são os tipos de dicas, por que isso acontece, como que eu vou dar essa dica, por aí vai. Então, a partir do momento que eu quero falar que a minha dica ela vai melhorar o movimento do aluno, eu tenho que entender o que é um movimento bom e o que é um movimento ruim, né? Então, o que eu quero dizer com bom? Eu quero dizer com bom que ele entrega uma boa mecânica. O que eu quero dizer com mecânica? Então, isso é uma outra discussão. Mas entenda aqui, né? Vamos dar um exemplo. Um cara, ele agacha, ele faz o squat com o joelho para dentro. O meu papel com a dica é fazer com que o cara consiga agachar com o joelho para fora. O cara, ele faz um ring muscle up, né? Ele consegue subir nas argolas, mas ele não estica todo o cotovelo quando vai fazer a fase do dip. Então, a minha dica é para que ele consiga esticar todo o cotovelo. Não é para um movimento em si, mas toda a minha dica eu quero melhorar essa mecânica.
Para eu poder conseguir entregar a melhor dica, eu tenho que entender como é que funciona a aprendizagem. Então, dentro da aprendizagem, isso está na apostila de Kids, eu encontro que o ser humano ele pode ser dividido em 3 grupos. Existe um grupo que ele é mais visual, existe um grupo que ele é mais verbal, e existe um grupo que ele é sinestésico. Isso quer dizer que ele aprende mais mexendo, é botando o corpo dele à prova, botando o corpo na ação. Tá? Cada tipo de pessoa desenvolve melhor com um determinado grupo. Então, existe aquele aluno que a gente sabe que ele entende muito bem quando eu estou falando. Existe outro que entende muito bem quando eu estou mostrando. E existe o terceiro grupo que entende muito bem quando eu falo, faz. E aí eu vou corrigindo ele. Dentro do grupo visual, ele é um grupo que se caracteriza muito por imagens, eventos, palavras e escrita. Então, existem 3 pontos que eu posso destacar dentro desse grupo, que tem uma aprendizagem visual. Tem um foco melhor quando está olhando diretamente para o professor. O quadro branco, ele ajuda muito a você conseguir transmitir essa mensagem que você quer. E ele perde a concentração dele com barulhos externos. Então, se a gente for pegar essa fotinha aqui do lado, né, a gente tem 3 camisas vermelhas, e a gente consegue ver o Bruno Silva aqui com o Thiago fazendo o movimento, o front squat. O Bruno tá falando, o Thiago tá mostrando. Então, para essa galera que é visual, talvez seja a melhor forma de você passar uma mensagem. Não estou falando de dica ainda, estou falando de mensagem. Essa pessoa, ela perde a concentração com o barulho. Então, por isso que eu tenho que saber a hora que eu mostro, a hora que eu falo e como eu organizo a sala. O segundo grupo é o grupo verbal. No grupo verbal, geralmente são os alunos que sempre estão trocando ideia. Sempre estão fazendo confusão. Então, você já percebe, tá, talvez essa pessoa que entra na minha sala, né, entra no meu box e fala muito durante a minha aula, talvez a melhor dica para ela, talvez o melhor ensino para ela seja um ensino em que eu também falo. Normalmente, essas pessoas, elas processam a informação ouvindo e repetindo. Elas podem perguntar ou comentar muito durante a aula, mas ela não tem intenção de atrapalhar. É porque é assim que ela vai processar a mensagem. Então, você fala, eu quero que você, durante seu deadlift, você fique com seu calcanhar no chão. Ela fala, tá, calcanhar no chão, né, deadlift. Ela vai repetir o que você está falando. Ou ela pode até te perguntar. Ela não é com maldade, é porque assim vai estar processando. E uma boa descrição do que você quer ajuda o aluno a ter esse foco. Então, por isso que eu tenho que ter comandos claros e diretos e objetivos. Galera, nesse deadlift, eu quero que você faça seu calcanhar no chão o tempo inteiro. É ele que empurra o chão. Seu calcanhar está no... Eu repito a parada. Então, ela vai entender e vai ter isso como foco. Por isso que primeiro eu falo, depois eu mostro. Nessa fotinha daqui, como se fosse uma dica, a gente vê que o cara, o camisa vermelha em questão, ele tá falando alguma coisa com o cara que tá fazendo um squat. Provavelmente o tipo de dica dele pode ser: desce mais a bunda tá mais baixa. Através da palavra dele, através da comunicação dele, ele tenta melhorar essa mecânica do aluno. O terceiro e último grupo é sinestésico. E aqui é muito engraçado, né? Que a maioria dos professores de CrossFit estão nesse grupo. Por quê? Olha só. Uma característica do grupo sinestésico é que eles comunicam as emoções com o corpo. Geralmente são pessoas que sorriem muito, que trocam ideia, que abraçam o tempo todo, que estão sempre à disposição para ajudar, para falar. Quem quer começar? É o cara que levanta a mão. Normalmente os professores estão nessa característica. Mas a gente tem muito aluno que também está aí. Eles aprendem melhor interagindo com o meio e com o mundo. Então, com o meio é ele material, com o mundo é ele outra pessoa. Um bom mix entre ouvir e agir talvez seja a chave para esse ensino. Então, você falar, eu quero que você faça isso, isso, isso. Dá uma olhada, agora vai. Então, esse agora vai é quando você vai ter realmente certeza se o cara está entendendo o que você está falando e está pegando aquele ensino que você está entregando. Um gerenciamento de grupo muito forte talvez seja a chave para você conseguir controlar esses alunos. Como eles gostam de se mexer, eles precisam se mexer para entender. É uma aula que ela é muito dinâmica, é uma aula que acontece muita coisa. O gerenciamento de grupo ele vai te entregar a melhor posição, né, e melhor localização dos alunos e materiais para você conseguir entregar esse ensino. Se você tem um gerenciamento de grupo fraco, com uma turma que é muito sinestésica, vai ser um caos. Então, talvez você não consiga entregar uma boa observação, ensino, demonstração, enfim. Para esse grupo sinestésico, ele se mexe, entenda isso. Dentro dessa fotinha daqui, a gente vê camisa vermelha dentro de um círculo e geral mexendo junto com ela. Provavelmente ela falou o que ela queria, demonstrou, vem comigo, mexe comigo.
e as coisas acontecem. Então, relembrando, temos 3 tipos de aprendizagem. Cada pessoa ela está dentro de um desses 3 grupos. A gente tem o grupo visual, que é o que vê, tem o verbal, que é o que fala, e tem o sinestésico, que é o que mexe. Beleza. Vamos falar sobre a fala. Dentro da fala, a gente tem uma teoria da comunicação que ela fala o seguinte: existe o emissor, que é o cara que quer passar uma mensagem. Existe o destinatário, que é o cara que vai receber essa mensagem, sendo que a mensagem ela é um código. Então, o emissor, através de um código, ele passa uma mensagem em que o destinatário tem que decodificar essa mensagem, ou seja, tem que entender o que esse cara está querendo passar, ele leva um feedback. Vamos dar um exemplo. Se eu começar a falar inglês aqui, tem gente que talvez não entenda. Eu estou passando a mensagem, existe o emissor, sou eu, existe o destinatário, que é um de vocês, só que eu estou falando inglês. Você não consegue decodificar o que eu estou passando. Então não vai ter esse feedback para trás. Do mesmo jeito são as gírias. Do mesmo jeito são os comandos que talvez sejam confusos ou claros. O que o professor tem que entender é que a dica ela só vai acontecer se ela passar por esse canal de comunicação. Então eu tenho que dar um comando muito claro para que esse código seja facilmente decodificado pelo aluno e ele me transmita o feedback que é mexer melhor. Dentro das falas, do jeito que eu vou falar, temos 3 artigos que entregam muito bem essa ideia. A fala, ela tem que, dentro de uma aula de CrossFit, ser positiva, ser simples e ser rápida. O artigo que fala sobre ser positivo, um artigo que é Coaching the Positive, que basicamente o que ele está querendo falar é, ao invés de eu falar, não quero que seu joelho vá para dentro, eu vou falar o quê? Joga o joelho para fora. Ao invés de eu falar, não para de se mexer, eu falo, tenta se mexer mais, faz mais, me entrega mais. Eu sempre falo de uma forma positiva para o aluno. Né? Se quiser saber mais o porquê, dentro do artigo, tem bastante coisa lá, mas a mensagem que a gente tem que tirar agora para a dica é, fale positivo, fale o sim. Dentro do fale simples é o seguinte, tem um artigo que fala, Winnie the Pooh would have been a good CrossFit trainer. Traduzindo vira, o sim, o Pooh do desenho, ele seria um ótimo treinador de CrossFit. Porque ele fala simples. Não é falar como se fosse uma criança, mas é falar de um jeito que uma criança e um idoso entendam. Então, olha o exemplo. Ao invés de falar, utilize seu glúteo médio para fazer uma rotação externa e vai a abobrinha, você fala, joga o joelho para fora. Vira o joelho para fora. Então, vai falar o simples. Dentro do Seja Rápido, a gente tem um artigo Next Level Coaching, que é Fixed Movement Faster. Que é o quê? Imagina a dica. Cara, para o seu thruster, olha para mim. Ó, o que eu quero que você faça, aí começa 5 minutos falando. Que é o contrário de joelho para fora. Então, eu corrijo seu movimento o mais rápido possível. Se a mensagem ela for rápida, se ela for positiva, se ela for simples, provavelmente o seu código é facilmente decodificado. O seu código é facilmente decodificado. Então, a sua mensagem vai chegar fácil no seu aluno. E ele te joga um feedback. A carinha fica feliz. Beleza. Então, a gente falou da aprendizagem, a gente falou da fala, e agora a gente vai falar da dica. Uma boa dica é aquela que funciona. Começou assim. Então, por exemplo, eu estou no Rio agora, né? Acabei de dar uma aula na Tec. O carioca, ele é 100% diferente do mineiro. O jeito que eu falo, a música que eu coloco, o comando que eu tenho que entender e respeitar o jeito do carioca viver. Então, talvez a dica que eu dei aqui não seja a dica que eu dou dentro de Belo Horizonte. De novo, a dica boa é aquela que funciona. Show? Agora, quais são os tipos de dica? Tem um tipo de dica visual, tem o verbal e tem o tátil. Olha que engraçado. Visual diz respeito ao tipo de aprendizagem visual. O verbal diz respeito ao tipo de aprendizagem verbal. E o tátil, que é o encostar na pessoa, ela está mexendo, eu estou encostando, diz respeito ao tipo de aprendizagem sinestésico, que é o cara que mexe. Então, existe um tipo de dica para cada tipo de aprendizagem. Vamos lá. As dicas, elas devem ser curtas, específicas e acionáveis. As dicas, você compor uma dica, você pensa na parte do corpo, na direção e na ação. Ou seja, joga é ação. O seu joelho
parte do corpo. Para fora é uma direção. E ela é bem curta, ela é bem específica. Acionava no sentido de o cara sabe qual que é a ação que ele tem que fazer. Joelho para fora. Fecha a mão na barra. Desce mais a bunda. Tudo isso respeita essas duas características. E qual que é a dica que eu escolho? Eu faço uma triagem. Triagem é a mesma coisa do médico. Então, você tá gripado. Aí você vai no hospital. Aí, normalmente, tem aquele esquema de pulseirinha, né? Por cor. Sabe a cor que tá dando merda? É a cor vermelha, que, nossa, fudeu, vai ter que ser estendido agora. E tem, sei lá, cor verde, roxa, sei lá que cor que é, azul. Que é que tá mais de boa, você não vai morrer, então dá pra esperar. A triagem pra dica é a mesma coisa. Eu tô vendo um cara agachando num R-squat com o joelho pra dentro e com a coluna toda curvada. Eu faço a triagem. Tá, o que é mais prejudicial? Beleza. Qual dica que eu der que conserta esse ponto que é prejudicial? Ou qual dica que eu der conserta mais coisas ao mesmo tempo? É nessa que eu vou. Entender como que faz uma dica, como que ela é e qual que é a triagem te entrega melhor. Fechou? Vamos ver as dicas visuais, que é para aquela pessoa que precisa ver. Dá uma olhada no James Robert aqui agachando. Ele tem um joelhinho para fora. Desculpa, um joelhinho para dentro e não tá agachando tanto. Eu posso dar uma dica. Olha o meu joelho para fora. Olha o meu pé e o meu joelho, como que o pé tá abrindo. E eu posso ter uma outra dica. Uma outra dica visual. Normalmente eu falo, olha para mim, é assim. Se eu vou na verbal, eu vou falar o que eu quero com o cara. James Robert não tá esticando totalmente o cotovelo, né? Ele tá assim e eu quero que ele faça assado. Então dá uma olhada. Eu posso falar, empurra o teto. Estica mais o braço. Aperta o cotovelo. Eu só vou falar o que eu quero. Eu não vou mostrar. Uma interrogação para você pensar uma outra dica. E o terceiro tipo de dica é a tátil. A tátil eu encosto. Então é o mesmo erro, que é o erro dos cotovelos dobrados, né? Na posição de overhead. E aqui a mina está encostando no cotovelo, dando um toquinho para ele poder esticar. Qual dica que eu vou usar? Eu vou ter que identificar através dessas características, que eu já sei como são as pessoas, qual a melhor dica para ela. E eu vou dar aquela dica. Vale ressaltar o quê? Dentro da dica, eu tenho que saber qual o momento que eu vou insistir nela e qual o momento que eu vou trocar. Se, por exemplo, o porcão é um cara que ele recebe uma boa dica tátil, eu não vou macetar tátil nele. Talvez um dia eu use uma verbal, use uma visual. Mas eu já sei que talvez a primeira escolha para ele seja tátil. Mas eu tenho que saber equilibrar esses 3 pontos. Show? Por que te pegar um papel? Então agora você vai pegar um papel e uma caneta e a gente vai trocar uma ideia aqui. E depois eu quero que vocês abram o microfone para poder me falar qual foi o exemplo que vocês deram, tá? A gente vai pensar uma dica visual para o erro do James Robert aqui. Tá entregando os joelhos para dentro. Cada um de vocês vai escrever uma dica visual para isso. Eu vou dar 1 minuto. Fechou? Começamos em 3, 2, 1. 1 minuto rolando. Vai. Escreva uma dica visual para consertar esse erro do joelho para dentro. O relógio está rolando aqui. Quando der 1 minuto, eu falo. Yes, boa dica, mano. Faltam 30 segundos, mas boa dica. Mais 20 segundos. Já vou chamar, porcão. Não, apertei que sem querer mesmo. Ó, tá. Boa. 5 segundos e agora vocês vão escrever uma dica verbal para consertar o mesmo erro, que é joelho para dentro. Vai, tá valendo. Não pode ser joelho para fora, tá? Inventa outra coisa.
20 segundos. Dez segundos. Já começa a escrever qual seria a sua dica tátil para o mesmo erro, que é o joelho para dentro. O mesmo erro sendo o joelho para dentro. Vai. Valendo. Caralho, quase que ele me arranca a perna aqui. Eu acho que não fiz nada, rapaz, só respirei mesmo. Ele te mordeu, não? Mordeu o tênis. 30 segundos. Tomou sua cadeira. Meu Deus. Vem pra cá, vem pra cá. Tá nervoso com a cadeira? Vem. Vai acabar sendo. 10 segundos, já vai finalizando. A gente vai começar a trocar ideia. Pode ser no chat ou anotar, mano. Você que sabe. Desculpa. Yes, é isso. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Beleza. Alguém quer... Primeiro eu vou pedir para alguém que queira falar e depois eu leio do chat, tá? Alguém quer falar qual seria a dica visual para o erro de joelhos para dentro? Se quiser, abre o microfone e dá-lhe. Vai, Marabá. Faria um contraste para ele, com ele, né? Eu mostraria para ele como é que tava e como é que eu quero. Top. Dica visual, muito bom. Você mostra, ó, você tá assim, eu quero assado. Maravilhoso. É só fazer um, me olha, tá assim, quero assado. Lindo. Curto, específico, direto, top. Mas alguém quer falar como é que seria visual? Sim, de forma exagerada, sempre exagerada, tá? Forma exagerada. Bruno, fala comigo. Eu tenho o hábito de, tipo, às vezes nem falar, às vezes eu só paro na frente do aluno, aí mostro, assim, como eu quero que ele faça e ele entende, saca? É uma forma que eu vejo, assim, até de não expor um pouco, porque tem gente que é meio fresca, né? Aí você fala, assim, na frente dos outros, ele fica um pouco constrangido, aí eu gosto mais de até corrigir sem falar, paro na frente e aí ele geralmente entende. Top, maravilhoso. Para um cara que é sombra, né? Vamos pensar que é uma aula que o professor está sendo a veia, ele está puxando e tem um sombra. O sombra, ele não pode atrapalhar, entre aspas, tá? Atrapalhar essa aula dessa veia. Então, talvez essa seja a melhor forma. Você para na frente do cara, mostra o que você quer muito claro, dá o joinha e tum, vaza. Lindo. Não precisa nem falar. Legal. Mais alguém quer falar alguma visual? Tá de boa? Top. Agora alguém vai falar qual que seria a verbal. Abre o microfone e fala verbal. Por livre e espontânea pressão, o Elan vai abrir o microfone e vai falar verbal. Vai, Elan. Estamos esperando, Elan. O Elan é tímido. Então vai o Zanetti. Vai, Zanetti. Abre e fala. Pô, eu falaria pra ele abrir mais os joelhos. Abrir mais o joelho. Top. E se o joelho dele não abrisse, quando você fala, não, abre o joelho. Falar pra ele imaginar uma toalha embaixo e esticar essa toalha. Top. E se ele falasse, eu não entendo o que é toalha? Eu iria pra dica verbal, ó, pra dica tática. Top. Então, olha só. A dica verbal, essa aqui é a parada que eu queria puxar com vocês. A dica verbal é, seja muito claro o que você quer. Se não deu certo, vai na outra. Não deu certo, vai na outra. Não deu certo, troca a dica. Lindo. A verbal, às vezes pode acontecer, tá? Dentro da verbal, ela é efetiva se o seu ensino conter o que você quer nessa dica. Então, por exemplo, durante o ensino do R-Squat, o Zanetti ensinou que é sempre o joelho para fora. Aí ele fala, galera, você vai agachar no R-Squat agora com o seu joelho para fora. Aí foi ensinando. Na hora do workout, o Zanetti fala joelho para fora, o aluno relaciona com o ensino, ele entrega o joelho para fora. Se você nunca ensinou, talvez essa verbal não entregue o resultado que você quer. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Alguém fala comigo alguma tática que faria? Cara, então, eu tenho costume de pré squat. Eu chego perto do aluno, dou uma levantada no pé dele na borda lateral
Quanto mais na borda lateral você pisar no seu pé, mais você vai ativar seu glúteo médio, com isso mais você vai jogar seu joelho para fora. Então, assim, tá vendo o papelzinho aqui no meu dedo? Tô botando embaixo do seu pé nessa parte aqui, pensa nisso, vai pisar mais na borda lateral, agora agacha. Top. E joga para fora. Legal. É uma tática porque papelzinho, aperta aqui, puxa aqui. Lindo, maravilhoso. Eu quero alguma outra, vai. Outra pessoa. Colocar eles em Posso? dupla, com os, Posso? um de frente pro outro, não, um na diagonal do outro, e aí eles vão empurrando, um empurra. É uma briga de joelhos. Top, legal. Briga de joelho. Doidão, boa maneira também. Boa maneira. Mais alguma, vai. Squat therapy. Vamos trocar ideia sobre ele. Mais algum? Acompanha a minha mão. A Ana falou. Lindo. Eu gosto do acompanha a minha mão, mas eu não gosto do acompanha, tipo, empurra a minha mão. Eu gosto, talvez, do fuja da minha mão, porque aí ele tá fazendo força com a bunda para abrir, entendeu? Mas, assim, é uma boa. Acompanha a minha mão. Legal. Agora uma pergunta. Qual o tipo de dica que eu bato em mais pessoas? Quem puder abrir o microfone e responder. Verbal. Verbal. Top. Yes. Qual o tipo de dica você, como treinador, mais usa? Só pensa nisso. Não precisa responder. Verbal. Lindo. Então, o seu papel para ter mais ferramenta na sua caixa é o seguinte. Deu merda. Você vai usar o tipo de dica que você é forte. Mas se você não tiver, vamos supor, um banco de dados de dicas dos outros tipos, se chega um aluno problema, que é daquele tipo de aprendizagem que a gente conversou, talvez dê problema. O que eu sugiro é que a gente tenha um papel, um bloco de nosso celular, alguma coisa, para quando eu for assistir uma aula de um professor, eu presto atenção só nas dicas que ele usa. Ah, para esse problema eu uso essa dica, para esse problema eu uso essa dica. E eu consigo separar em dicas táteis, visuais e verbais. Quando eu vou montar uma aula, a minha aula hoje ela tem R squat e push-up. O meu ensino é isso, isso, isso. Se no meu ensino é isso, eu posso usar essa verbal, porque eu vou falar sobre. O verbal vai conectar. Ah, minha sala vai estar posicionada dessa maneira. Se é posicionada dessa maneira, eu posso usar esse tipo de visual, que eu vou entregar em várias pessoas também. Ah, na tátil, eu preciso conseguir movimentar desse jeito dentro do box. Então, se tem double under, eu tenho que movimentar de uma maneira. Se tem remo, movimento de outra. Então, eu vou entregar essas. Não é que você vai para a aula só com essas dicas, mas vá para a aula já sabendo qual que é a dica rápida que você entrega. Fechou? Fale positivo, fale simples, fale curto. Tem que ter um plano B, né? Existem 3 tipos de dica. Fala, Porcão. Tem que ter um plano B para dica, né, mano? Tem que ter o plano B. Sempre. Tem o plano B. Tem o seu plano A, que talvez seja o plano mais forte. Mas talvez naquele dia o aluno não entenda. Se não tiver plano B, tá de mãos atadas, mano. Aí dá problema. Por isso que essa mania de observar a aula do professor, anotando qual dica que ele dá para qual problema, é uma boa ferramenta. Você vai dar a sua caixinha. Alguma dúvida? Comentários? Nada demais? Um comentário. Diga. Eu tava assistindo um vídeo, eu não lembro de qual era o camisa vermelha, mas ele tava ensinando bust jerk. E aí o aluno não tava estendendo o quadril e aí ele pediu pro cara apertar a bunda. Lindo. E aí ele foi dando várias dicas, e aí quando ele conseguiu estender o quadril, o camisa vermelha perguntou o que ele tinha pensado, né? Aí o cara respondeu, pensei em apertar a bunda. Então, toda vez que ele ia repetir aquele movimento do push jerk, ele lembrava da dica que mais funcionou. E achei isso... Lindo. Eu não tinha pensado nisso ainda. Foda. E olha só, sendo camisa vermelha, e eles não push jerk, com certeza ele usou uma progressão que é o seguinte: pula e cai, pula e cai, pula mais alto, aperta a sua bunda durante a progressão, o ensino dele. Ou agora você vai pular pensando em apertar a sua bunda. Então, quando ele entrega a dica de aperta a sua bunda, o aluno conecta a dica que foi dada com a progressão que aconteceu, deu certo. Se ele ensina o push jerk sem pular, sem apertar a bunda, aquele push jerk que o cara meio que, tipo assim, ele nem estica, ele meio que só entra embaixo, se eu falar aperta a bunda, não entrega em nada, entendeu? Então, a dica verbal ela é muito relacionada com a sua progressão. Total. Bom comentário, mano. Mais alguma coisa? Ou entenderam tudo, ou eu falei egípcio.
ou inglês. Top. Vale comentar uma parada também que é o seguinte. Dentro da apostila de nível 1, muita gente ignora a parte dos movimentos. Mas talvez as dicas que, no geral, mais funcionam estão aqui. Então, essa aqui é a apostila em inglês, tá? Peguei como exemplo a página 177. Dentro de um front squat, tem a falta que está acontecendo, tipos de correção. Tem a falta que está acontecendo, tipos de correção. Vamos ver de novo. Olha o overhead squat. Falta que está acontecendo, tipos de correção. Uma outra dica. Tenta usar todas as dicas que estão na apostila. Não é todas em uma aula. Mas você vai ensinar o overhead squat hoje. Beleza. Se eu ver alguém que não está esticando todo o cotovelo, eu vou para a dica tátil. Hoje eu vou tentar. Deu certo? Bota na caixinha. Deu errado? Deixa para lá, tenta depois. Dentro da apostila te entrega como é que você corrige as paradas. Basta você querer testar. É uma ótima forma de você entender qual o seu tipo forte de dica, tá? É uma ótima maneira. Entendo, caralho. Mais algum comentário, dúvidas, perguntas? Diga, Bruno. A partir de quando você começou a ter, tipo, dois planos para dicas em seu planejamento? Porque eu vejo que é algo que eu ainda peco um pouco, saca? Eu planejo bem, na minha mente eu planejo bem as aulas, planejo bem logística, gerenciamento de grupo, tudo. Porém, às vezes eu me deparo com a situação que eu fico de caramba. Aí eu tenho que me virar rápido e tenho melhorado, mas ainda é algo que eu tenho que fortalecer nas minhas habilidades. Tipo, além de ler essa apostila, o que é que você recomenda aí, de novo, a partir de quando você começou a ter essa facilidade para fazer isso? Tá. Vamos lá. Primeira coisa. O que eu recomendo? Que você observe outros treinadores. A maior riqueza que a gente tem dentro da comunidade é a própria comunidade. Então, você tem portas abertas de ir para qualquer outro box, mano, observar. Talvez o outro box não seja na sua cidade, porque, eu não vou ser hipócrita falar que o Brasil é lindo, maravilhoso, todo mundo se ama, mas com certeza, se você for na cidade do lado e você pedir para aquele box, bom, mano, eu posso observar essa aula aqui? Mano, isso dá certo. Tem 3 semanas que eu tô viajando, visitando boxes diferentes e eu tô aprendendo em todo lugar que eu vou. Então, o sentar para observar outras dicas é a maneira mais fácil de você ganhar elas. Porque você só vai sentar e vai ter que prestar atenção. Então, a primeira parte da resposta é: tente observar treinadores, porque você só vai ter que anotar a dica. Depois que você fez isso, você vai ter que tentar entender a dica. Ele deu essa dica porque o cara errou isso e era essa a progressão. É um trabalho de feedback que você vai ter em relação à aula do cara. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. É um trabalho mais interno. Quando você montar o seu plano de aula, você vai escrever suas progressões. Então, para poder ensinar o push jerk, eu vou fazer tal passo. Nesse tal passo, eu quero ver isso. Vou dar um exemplo. Dentro da minha progressão de push jerk, eu quero primeiro o cara, ele pule e caia com o joelho meio dobradinho. O que eu quero ver é se ele consegue pular esticando o corpo inteiro e descer dobrando o joelho e quadril. Então, quais são os erros que podem acontecer? Talvez o cara não esticar tudo na hora que pule. Se é esse erro que pode acontecer, eu vou pensar uma dica tática, uma visual e uma verbal. E eu vou escrever. A segunda progressão é isso. A terceira progressão é isso. Vou dar um exemplo mais concreto ainda. Hoje na Tech, a gente teve um WOD que era 1 minuto para cada exercício. Tipo um Fight Gonna Bad. E aí o primeiro era calorias de remo. O segundo era kettlebell swings russo, com o kettlebell mais pesado. O terceiro era burpees. O quarto era o wall ball. E o quinto era rest. Dentro do plano de aula, quando eu fui ensinar o kettlebell swing russo, eu tinha como foco uma extensão forte de quadril e que você mantivesse a calcanhar no chão. Eu sabia que os erros poderiam acontecer em o cara ficar tirando o calcanhar do chão, então eu já pensei em 2 dicas. A primeira é, levanta o dedão do pé e continua fazendo. A segunda é, tem R$100 no seu calcanhar. Se eu puxar R$100, o dinheiro é meu. Então o cara gruda. São 2 tipos de dica. Fiz a mesma coisa para todos os movimentos. A partir do momento que eu comecei a pensar nisso, a partir do momento que eu comecei a escrever o plano de aula. Não sei da sua realidade, não sei se você escreve um plano de aula, se você consegue dividir progressão para cada movimento e tal, mas eu sempre escrevo progressão, qual que é o foco da progressão, qual que é a dica que eu usaria. E aí continua.
No primeiro dia que eu escrevi plano de aula, eu já comecei a fazer isso. Yes? Respondido? Top. Tem mais coisa aqui, ó. Fazer o curso Scaling. Mano, o curso Scaling é top, tá? É bem maneiro de fazer. É bem legal. Mas a ideia é não só fazer curso, mas faz o curso e aplica no piso preto. Faz o curso e aplica no piso preto. Se você não tiver essa taxa de conversão, que é o teórico para o prático, ele fica só no mundo das ideias. Mas sim, é um bom curso. Faça. Denise, pedi para os professores aqui do box fazerem isso essa semana. Um nas aulas dos outros. Maravilhoso. Dentro da sua própria comunidade, mano, você tem pessoas diferentes. Nenhum dá aula igual ao outro. Pede para o outro professor sentar a bunda na cadeira e falar assim, ó, anota todas as dicas que eu dei. Anota quantas dicas táteis eu dei, sei lá. Então, um pega a ferramenta do outro. Maravilhoso. Mas esse intercâmbio entre box é top, mano. Se der pra fazer, faça, tá? Vamos ver. Ali, o Elan. Eu escrevo sempre 3 dicas verbais, 3 visuais e 3 táteis para cada progressão. É o que eu tô falando. Começa com uma só, mano. Treinamento de limiar, inclusive para poder ser coach, tá? Pra poder conseguir ensinar. Começa escrevendo só uma, depois 2, depois 3. Por aí vai. Fechou? Mais alguma dica? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Nada? Zero? Muito obrigado, Bruno. Você é um anjo, cara. Belo nome. Seus pais têm bom gosto. Só isso? Foi rapidinho. Ficou 40 minutos. Dani, comentários? Man, você fez agora, assim, nos nossos olhos, o que a gente deve fazer nas aulas. Eu acredito que não rolou nenhuma dúvida, porque você foi muito claro e direto. Né? Tipo, é o que a gente tem que ter quando a gente vai dar aula, quando a gente vai ficar nas progressões. Porque, tipo, pra mim foi muito completo e fiquei até surpreso um pouco. Porque dicas é um tema que eu achava que não era tão amplo assim, apesar de eu ler bastante, level 1, level 2. Mas, para mim, você foi excelente. Uma das melhores aulas que eu já vi aqui nessa mentoria. Bom, obrigado, mano. Top, fico feliz. Que bom que deu para ajudar. Dentro do nível 1, mano, não só no nível 1, né, mas a apostila de nível 1, assim, é muito louco. Toda vez que você lê ela de novo, mano, você vê outros olhos, assim, você vê com mais profundidade, né? A apostila, ela tem uma lógica, tá? Ela tem um porquê do primeiro artigo ser o primeiro, segundo ser segundo, terceiro ser terceiro. Ela tem um porquê de primeiro ser squat, depois ser front, depois ser overhead. Então, talvez perceber esses pequenos detalhes seja o segredo entre o bom e o excelente treinador. Então, tenta ler as entrelinhas, assim. Como que você lê as entrelinhas? Lendo 1000 vezes. Lê 1, lê 2, lê 3, lê 4, lê 5, lê 6. Não para de ler nunca. Mas top, obrigado pelo elogio, mano. Tamo junto. Alguém escreveu alguma coisa? Simples e eficiente, top demais. Muito obrigado. Mohamed, muito bom, Brunão. Parceiro de Cat. Yes, foi top. É isso, Mohamed. Maranhão. É isso. Dani, comentários, diga. Bruno, sem comentários, na verdade, achei também, como todo mundo aqui, muito claro, muito legal. E sempre bom revisitar isso, né? Porque a aplicação prática dessas dicas é o que realmente vai tornar nossos alunos melhores. Então, acho que é um tema de extrema importância. E top demais, você mandou benzaço, como sempre, irmão. E massa, foi muito massa. É uma coisa que dá para continuar falando, igual você falou, né? A gente pode também falar outra hora de novo sobre isso. Até fazer práticas com a galera também é legal. Mas é isso, mandou super bem. Tamo juntão. Fica à vontade aí, se quiser falar mais alguma coisa. Mano, essa ideia da prática é legal, assim. Se a gente desse pra combinar, a gente pega uns cobaia aí pra poder fazer movimento, os outros cobaia pra dar dica. É bem maneiro, mano. É bem legal, assim. Isso. Vamos combinar de fazer isso. Eu posso ser o cobaia. Vamos, com certeza. Fechou, combinadíssimo, então. O Ravi vai fazer uma pergunta ali. Diga, Ravi. Qual programa você utiliza para fazer o mapa mental? Esse que eu usei para hoje, eu uso vários, mano. Eu gosto bastante disso. Esse, no caso, chama Prezi, tá? O Prezi é como se fosse um PowerPoint, só que ele é bonito, as coisas acontecem, dá zoom e tal. E é gratuito. Tem a versão paga, que a versão paga, na verdade, ela só se deixa mais bonitinho, mas a gratuita, ela entrega 100%.
E o que eu usei da última vez para falar sobre Heavy Day, ele chama Miro. M-I-R-O. Que aí realmente é mapa mental. É uma seta que puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Que é um quadro branco, tipo assim, sem nada mesmo, e você vai adicionando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem, Bruna Velarlander no Instagram, e eu te ajudo a mexer, não tem caô não. Isso aí, suave. Yes. Não, Ó, galera. hoje não tem sorteio. Não tem sorteio. Mas se você quiser visitar e se vocês quiserem fazer um cupom Beyond the Box, Dani, a gente pode conversar, Dani. Aí, Ó, podemos, hein? Verdade, se a galera tiver interesse, vamos dar ali. Eu vou usar o cupom também para comprar minha cordinha lá. é isso, mano. É isso. Quem quiser, vamos trocar uma ideia. Dani, vamos trocar ideia de verdade. Fechou? Tamo juntão. Família, é isso. Brunão, obrigado, tá? Mais uma vez por disponibilizar esse tempo aí. Você que já tá no Rio e aí tem várias outras coisas também para fazer. E tamo juntão. A gente se encontra aí. Amanhã eu tô por aí já. Caralho, é isso, moleque. Vamos tomar um café. Tamo Família, juntão. foi um prazer inenarrável, quase sexual. Vejo vocês na próxima. Beijo na bunda. É isso. Abraço! Yes!